Olá, gente querida. Hoje é dia 17 de junho, quarta-feira, e eu gostaria de começar essa meditação do texto do Santo Evangelho, fazendo memória em sufrágio por Dom Valério Breda, falecido ontem em Maceió e sepultado na Catedral da Diocese de Penedo, onde Dom Valério Breda era bispo. Um irmão no episcopado aqui do nosso Regional Nordeste 2, nós pedimos ao Senhor que lhe dê o descanso e o repouso eterno. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 6, de 1 a 6 e de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos pelos homens. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto de hoje, o versículo 1 oferece o princípio fundamental. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Ele tem a ver com a intenção profunda que está no coração do ser humano. Receber a bênção de Deus, que vê o que está oculto, ou a recompensa e o reconhecimento dos homens. Esse princípio não nega o que está em Mateus 5, versículo 16, fruto da nossa meditação há alguns dias. Lá está dito assim: E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ali, em 5,16, o que está em jogo é a consequência do nosso testemunho. No texto de hoje, o que está em jogo é a finalidade. Além disso,
lá em Mateus 5,16, o resultado final é a glória do Pai do céu, e não o reconhecimento dos seres humanos. Jesus hoje questiona duramente a hipocrisia e o apego à exterioridade. De fato, uma ação externa não corresponde à atitude interior. Isso é a hipocrisia. A esmola, a oração e o jejum, que são em si mesmas coisas maravilhosas e que eram práticas tradicionais da espiritualidade judaica. Basta que a gente veja, por exemplo, em Tobias, capítulo 12, versículo 8, estas obras de caridade, obras de misericórdia, podem ser praticadas por interesses mesquinhos e que não provêm de Deus. Por isso, Jesus orienta: tudo deve ser feito em segredo e será visto pelo Pai. Essas três obras de misericórdia definem o nosso relacionamento com os outros por meio da esmola, o relacionamento com Deus por meio da oração e o relacionamento consigo mesmo por meio do jejum. Mesmo o altruísmo da esmola ou a piedade da oração e do jejum podem não ser puros e podem nem buscar a Deus. É por isso que é tão necessário o discernimento dos espíritos. É preciso clarificar a origem de um pensamento, de uma intuição, de um comportamento. Nem tudo provém de Deus. Provém de Deus e se dirige para a glória de Deus, ou é para o nosso próprio prazer, para recebermos elogios e reconhecimentos humanos? É essa a pergunta que devemos fazer em cada atitude nossa. Alguns vivem só para serem vistos pelos outros. São imaturos, precisam do olhar dos outros. Hoje, na nossa cultura, parece que quem não é visto não existe. É o que os antigos chamavam de a escravidão dos olhos. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar, nós poderíamos chamar assim, a educação dos instintos. O ser humano possui algumas estruturas inatas, instintivas, e isso também determina algumas percepções, algumas emoções e até algumas reações comportamentais. Esses instintos não são necessariamente maus, mas eles são primitivos, às vezes até animalescos. É por isso que eles precisam ser educados com o Evangelho. Entre os instintos mais básicos do ser humano estão a fome, o desejo de posse e o instinto de preservação. É isso que está em jogo nessas três obras de misericórdia. A esmola educa o instinto de posse, o desejo de reter, de acumular, de guardar, educa o nosso egoísmo. A oração também educa a nossa egolatria, o nosso egocentrismo, exatamente porque coloca o centro de nossas vidas em Deus. O jejum educa o instinto da fome, o instinto de preservação, e nos diz que nós somos de tal modo livres que podemos até vencer as escravidões que nos aprisionam. A esmola
é altruísmo, é oblação, educa-nos para a solidariedade. A oração é a descentração do próprio ser no outro. Por paradoxal que seja, é a submissão em plena liberdade, por puro amor. Nós nos jogamos nos braços de Deus, com plena confiança. O centro é Deus. Por isso não pode ser espetáculo. Seria estranho louvar a Deus para a própria glória pessoal. O jejum proposto por Jesus não deve ser pela aparência exterior, expressar-se pelo ar sombrio, a face aquebrantada, mas ao contrário, deve expressar-se pela alegria de uma reta relação consigo mesmo e com Deus, com a justiça de Deus, na linha daquilo que propõe o capítulo 58 de Isaías. A saciedade cega, a fome instiga ao amor e à busca de Deus, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que a esmola, a oração e o jejum nos eduque nos caminhos do nosso Deus. Essas três obras de misericórdia nos eduquem para a plena liberdade, lançar-nos no coração de Deus, educarmos os nossos instintos e vivermos uma reta piedade, sem necessidade de nos apresentarmos diante dos olhos do mundo. Um abraço a você. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.